Graça e paz. Hoje nós vamos gravar um vídeo embasado num texto que está aqui em Atos, capítulo 12. Vamos ler alguns versículos aqui. E fala assim, esse texto. Atos 12, versículo 1. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na ilharca, e o despertou. E tocando Pedro na ilharca, o despertou, e disse: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Então Pedro, ele é liberto miraculosamente da prisão. Mas antes vamos voltar um pouquinho aqui na história, Herodes, ele era o rei ali, na Judéia. E o domínio naquela época era um domínio romano. Roma dominava, já havia um império mundial, dominava sobre o mundo todo daquela época. Então ele tinha colônias, a gente fala colônias em vários lugares da terra. E ele colocava ali reis, governantes para governar, aquele local. E Herodes, ele não era romano. Herodes, ele é dos edomitas, descendentes de Esaú. Então ele era um rei que estava no trono ilegalmente. Por quê? Porque Esaú ele fez pouco caso da primogenitura. Ele desprezou a sua primogenitura. Enquanto Jacó, ele lutou pela sua primogenitura. Se Herodes ele fosse descendente de Jacó, ele seria um rei legítimo no trono. Mas como ele não era, ele era descendente de Esaú, ele era um rei, ilegal. Ele estava no trono de uma maneira ilegal. E aí, nós vemos a história dos Herodes, O Herodes, quando Jesus nasce, está lá em Mateus, no inicinho, é o primeiro Herodes, o primeiro Herodes ali, governando, na época de Cristo. E o que acontece? O Mateus 2 fala assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Por que ele perturbou? Porque ele falou: olha, o rei dos judeus. E ele não era o rei dos judeus. Ele nem era judeu. Ele não era judeu, ele não descendia da linhagem, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Apesar de Esaú ter sido filho de Jacó, mas ele jogou fora, o seu direito de primogenitura. Então, Deus não renovou uma aliança com Esaú, mas sim com Jacó. Então, se ele fosse um descendente de Jacó, ele seria um descendente legítimo, mas ele não era. E quando ele ouve que havia nascido um rei dos judeus, ele perturbou-se, ele se preocupou. E então ele arma, ele manda perguntar para os sacerdotes aonde que nasceria os judeus, o rei dos judeus, o Messias, o prometido, aqueles que os judeus aguardavam. Eles falaram: lá em Belém. E aí ele fala com os magos, vocês vão, e depois vocês voltam e me falam onde ele está, para que eu também possa adorá-lo. Mas nós sabemos que a intenção dele era matar Jesus, ainda criança. Jesus já era uma ameaça, E aí o próprio Deus revela, para os magos, e os magos, os reis, Os reis do Oriente, não fala magos, reis do Oriente. Deus orienta eles e eles voltam por outro caminho. E aí quando passa um tempo,
aqui no versículo 2, no capítulo 2 de Mateus, versículo 16, fala assim: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos ou pelos reis, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos reis. O tradutor aqui faz uma bagunça, né? Eles falam rei, falam magos. E aí, o que acontece? Ele vai e manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Porque ele fala assim: então vou matar todas as crianças em Belém. Porque se ele nasceu em Belém, todas as crianças de 2 anos para baixo vão ser mortas. De tanto que ele sabia, tanto que era uma ameaça para ele, um rei dos judeus. Era uma ameaça para ele. E aí quando chega Jesus, né, nós vemos que Jesus também se tornou uma grande ameaça para, né, os líderes da época. E sabemos que, né, Jesus então ele é morto, né, por inveja ali dos saduceus, dos fariseus, dos próprios governantes da época. E aí ele é morto, né, pelo próprio povo judeu que o entregou a Roma, né? E aí eles pensam assim: acabou a ameaça, né? Matamos o rei dos judeus, agora acabou a ameaça. E aí só que não havia matado os discípulos. E agora quem era a ameaça? A ameaça era o discípulo. E eu quero te dizer que todo aquele que é discípulo é uma ameaça. Nós somos uma ameaça para o reino do inferno. Nós somos uma ameaça. Porque o que é ser discípulo? Discípulo, né, é a palavra talmid, lá em hebraico, quer dizer aquele que aprende para ensinar. Oh, glória a Deus! E o ensino é aquilo que traz luz, o ensino é aquilo que liberta, o ensino é aquilo que quebra as correntes, que despedaça o jugo, porque Oséias fala que a falta do conhecimento destrói o povo, mas o ensino, ele liberta, ele cura, ele traz, né, luz no meio das trevas. Então o discípulo é isso. E o discípulo continuou, né? Ele falava: tá aí o rei dos judeus, agora tudo bem. Só que agora os discípulos se tornam também ameaça. E aí ele matou a Tiago. E os judeus se agradaram disso. E ele falou: olha, fiquei bem na fita demais. Matei um discípulo de Jesus e agora eu fiquei muito bem na fita. E aí ele mandou prender o quê? A Pedro. E Pedro, né, ele tinha uma reputação. Pedro, ele tinha uma reputação, né, como o líder. Pedro, ele tinha reputação porque ele era o cabeça. E Pedro era uma pessoa muito radical, nós sabemos que ele era um radical. E ele era um ótimo discípulo, porque se você vê de todos os discípulos, Pedro estava sempre questionando Jesus, sempre perguntando, sempre querendo saber das coisas. Pedro era um discípulo bem aplicado. Em nenhum momento Jesus se irrita com Pedro, mas Jesus sempre está ali pacientemente explicando, porque ele sabia em quem ele estava investindo. Ele estava investindo em alguém que tinha, né, ousadia, coragem, apesar de Pedro, né, ter acontecido aquele fato dele ter negado Jesus, mas nós vemos depois, né, que Pedro, o homem, né, a semente que foi plantada em Pedro se tornou uma árvore, e essa árvore estava dando muito fruto, e uma árvore, quando ela dá muito fruto, ela incomoda, né, as pessoas começam a jogar pedras, e Pedro já estava incomodando ali. Então Pedro agora, ele é preso. E aqui a palavra fala que eram 4 quaternos de soldado. Ou seja, eram 16. E olha que interessante. 16 em hebraico, ele é a letra Yud e a letra Zain. E a letra Yud significa ação, mão. Ela é a letra da mão, a letra da ação. E Zain é a letra da espada. Muitas vezes o inimigo vem, né, com ataque sutil, porque mão todo mundo tem. Mão faz parte do corpo. Então são aqueles ataques sutis que muitas vezes nós nem percebemos. Ataques que muitas vezes ele vem até das pessoas mesmo. São ataques espirituais, mas através de uma sutileza de alguém. Mas o Zain é a espada, e a espada corta, a espada dói. A espada,
Quando a espada ela desperta, porque é quando nós temos dor, nós despertamos. Às vezes você pode estar até dormindo, mas você sente uma dor forte, você acorda. Nossa, acordei no meio da noite sentindo uma dor, porque a espada, ela traz dor. E aí quando o ataque olha o ataque que agora o inferno estava desferindo sobre a vida de Pedro. Né? Um ataque agora, né? Usando um homem, mas usando o quê? Espada. Ação e espada. Mão e espada. 16 soldados para guardar Pedro. E o que acontece? Pedro ele continua dormindo. Pedro vai e dorme. Sabe por quê, irmãos? Porque nós podemos dormir quando nós sabemos que, assim como nós temos uma reputação no inferno, nós também temos uma reputação nos céus. Oh, glória a Deus, né? Nós também temos uma reputação nos céus. E os céus também trabalham a nosso favor. Ou você acha que o inferno trabalha para nos destruir? Mas o céu está trabalhando a nosso favor. E muitas vezes nós não precisamos deixar de dormir. Nós podemos descansar naquele que cuida de nós. Naquele que não dorme. Nós dormimos. Mas o guarda de Israel, ele nem tosqueneja, ou seja, ele nem cochila. Em todo o tempo, ele nos guarda. Por isso nós podemos descansar nele. Nós não precisamos de ansiedade, nós não precisamos de preocupação, nós não precisamos nada disso. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas Pedro dormindo. Ah, se fosse eu, estaria ali, né? A minha mente não ia me deixar dormir, porque eu ia começar a pensar como que ele vai me matar amanhã, ou essa noite pode ser a minha última noite. Talvez Pedro também estivesse pensando nisso. É a minha última noite. O que tem, né? Eu não quero, se matar o meu mestre, eu sei que eu também vou ser morto. Mas eu me importo com o reino de Deus. E todo aquele que está, né, ligado ao reino de Deus, está debaixo de uma legalidade. Deus trabalha para você quando você está debaixo de uma legalidade. Se não há brechas, se não há ilegalidade na sua vida, os céus trabalham a seu favor. E o que acontece? Pedro, então, ele é liberto. Porque Deus, ele envia agora o quê? Um anjo. Anjo significa, a palavra anjo significa enviado. Enviado. E um anjo, ele estava preso, né? O inferno mandou 16. Deus mandou um anjo. Um anjo. E aquele um anjo, né, fez com que aquelas portas das prisões elas fossem abertas. Que Pedro saísse. Né, ele ainda toca em Pedro, ele desperta Pedro. Imagina ser despertado pelo anjo. Pedro devia estar dormindo um sono profundo. E aí Pedro ainda meio dormindo, né? Ele fala, olha, vai dando a direção, coloca o sapato, coloca a capa, se veste, vamos, Pedro. Ele ainda foi direcionando Pedro. E só quando Pedro sai da prisão, quando ele já está na rua, é que ele pensa assim, estou totalmente liberto. Porque até então ele achou que era uma visão que ele estava tendo, era alguma coisa tão sobrenatural, né? Fala assim o verso o 12:9, saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro ainda saiu, né, tão sonolento, ele devia estar num sono assim tão profundo, que ele saiu tão sonolento que ele falou, não sei se isso é real, não sei se não é real, não sei se eu estou dormindo, se eu estou acordado, mas ele obedeceu o anjo, né, ele obedeceu e foi. Mas, irmãos, nessa mesma passagem, tem um outro anjo, que está aqui a partir do versículo 12, capítulo 12 ainda de Atos, a partir do versículo 19, fala assim, e quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justificar, ou seja, mandou que os guardas fossem mortos, porque naquela época, se um guarda perdesse um preso, alguém que estava ali sobre a sua guarda, o que fosse acontecer com o preso, aconteceria com ele. Eles não iriam matar Pedro, então agora ele seria morto. Os guardas, aqueles 16 guardas, eles foram mortos. E aí, o que nós podemos entender? Que o inferno ele pode se levantar contra nós. Ele pode se levantar contra nós. Mas se nós temos uma reputação nos céus, se a nossa vida
Nós vivemos na legalidade de Deus, não na ilegalidade. Porque tem muitas pessoas que pensam, o diabo não pode nada contra mim, mas está com a vida cheia de legalidades, né? Cheia de portas abertas, de brechas na sua vida, que dá o quê? O direito legal para Satanás agir na vida deles, e diz, olha, o diabo não me toca, o diabo já está tocando há muito tempo, e muitas vezes você nem está percebendo, porque para o diabo não tocar, nós precisamos ter uma reputação nos céus. Nós precisamos, né, ainda que ele tente, se você tem uma reputação no inferno. Por quê? Porque o diabo fica pensando assim, o que essa fulana vai fazer contra mim? O que esse fulano vai fazer contra mim? O que a palavra de Deus diz? Sujeitai a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós estamos sujeitos à palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, vivendo em conformidade com a palavra de Deus, é Ele que foge de nós. É Ele que foge de nós. E, né, a armadilha que Ele faz para nós, Ele mesmo é que cai nela. O inimigo, então, aqui caiu na sua própria armadilha. Os 16 soldados agora, eles foram mortos. E aí, o que acontece? Pedro, então, sai livre de tudo aquilo. Um anjo que foi enviado. E Deus envia anjo também, ao meu favor e ao seu favor. Nós não precisamos, né, temer nada, se nós estamos debaixo da obediência. A palavra de Deus fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Mal algum lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, né? 1000 pode cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, nele não será atingido, mas é aquele que habita. Habitar é morar. Habitar é ter intimidade, porque você não habita, você não mora no lugar onde você não tem intimidade, onde você não conhece as pessoas. E habitar, sabe? Habitar lá na sombra do Onipotente. Habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. É isso que Pedro estava fazendo. Olha, eu habito no esconderijo do Altíssimo. E à sombra do Onipotente eu descanso, eu durmo, eu descanso. Porque eu sei em qual esconderijo eu estou. Estou no esconderijo do Altíssimo. Eu habito nesse lugar. Habitar é conhecer Deus. Habitar é ter compromisso, porque quem mora numa casa tem compromisso. Tem compromisso em pagar conta, tem compromisso em limpar a casa, tem compromisso com as pessoas que moram ali. Então, aquele que habita no esconderijo é aquele que tem compromisso com Deus. É aquele que tem vida com Deus, que tem intimidade com Deus. Aí, meu querido, pode o inferno inteiro se levantar. Como diz, 10.000 à tua direita, né? 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Imagina o que é isso? Pode o inferno inteiro se levantar. Se você estiver nesse lugar onde Pedro estava, Deus vai enviar um anjo e vai te libertar de todo o mal. E Ele não vai permitir que nada te aconteça, que o inimigo lhe toque. Ele não vai permitir. Mas, se você estiver na ilegalidade, cuidado. Conserta a vida enquanto há tempo. Porque a palavra de Deus fala, buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo o coração. Mas também fala, né, que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Vai haver um momento em que Ele já não vai estar perto, em que nós vamos invocar e não vamos achar mais. Depois que o Senhor arrebatar a sua igreja, aí quem ficar, né, acabou o período da graça. Aí não é mais pelo amor, é pela dor mesmo. E o que acontece? Nesse mesmo capítulo 12, Deus envia um outro anjo. Só que esse anjo agora, olha o que acontece. Atos 12, versículo 19. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou justificar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais,
estava sentado no tribunal e lhe fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homens. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. O capítulo 12 começa com um rei sentado num trono, dando ordens, né? Primeiro mata Tiago, depois dando ordens para prender Pedro. E ele acaba agora, também no trono, porém morto e comido de bichos. O mesmo capítulo. E Herodes estava ilegalmente no trono. E Deus não trabalha na ilegalidade. Deus não trabalha com ilegais. Deus não trabalha com ilegais. E nós precisamos, né, entender que no reino de Deus, no reino, a lei é a lei do reino. E as leis do reino são as leis que nos regem. E quais são as leis do reino? São as leis que estão aqui, na palavra dele. Aqui tem toda a Bíblia, né, ela é uma conduta, é um manual de conduta moral para todos nós. Nós podemos viver na legalidade e receber, né, todo esse favor de Deus, como aconteceu com Pedro, todo o livramento. Ou podemos escolher viver na ilegalidade e acabar, né, com uma vida destruída, assim como foi destruído os Herodes, né, porque houve alguns outros Herodes também e todos se deram mal. E que nós possamos entender que o que nós precisamos é estar com a nossa vida alinhada com Deus, porque as pessoas nos observam, os céus nos observam e o inferno nos observa. E qual é a reputação que você tem? Qual a reputação que você tem? Porque Deus fala, né, que aquele homem que serve a Ele, que teme a Ele, ele será glorificado, né? Essa glorificação não é glorificação, a glória de Deus, não. É a proteção de Deus, é o cuidado de Deus na nossa vida. Seremos, né, muitas vezes, temos uma reputação em que as pessoas nos procuram porque admiram muitas vezes a nossa vida, a nossa forma de viver, a nossa reputação dentro de uma firma onde trabalhamos, a nossa reputação na família, a nossa reputação por onde nós passamos, na nossa igreja, o nosso testemunho de vida. É isso que fala alto. Que o Senhor possa continuar falando com você, né? E que você possa refletir dentro de tudo isso que foi falado aqui. Tá? Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.